Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 19 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 13 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber... Ah, não posso mais falar a porra do sino, né? Tá, te busquei. E para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, tá feia essa sexta-feira aí para começar assim, pelo menos o tempo. Olha só, tem um urubu lá em cima. Tem um urubu em cima dessa casa aí, ó, na frente do meu vizinho. Urubu mesmo. Dá pra ver inclusive aquela... Como é que chama aquilo? Enfim. Sexta-feira nubladaço, temperatura deve ter o quê? Uns 23, 24 graus. Previsão de chuva para agora em seguida. Não muita chuva, mas previsão de chuva. Patati patatá. Vamos lá, a primeira não, é a primeira sexta-feira do mês, né? Porque todas as outras já eram, não existem mais. E as próximas não existem. Não, já foi. Tá, tô todo atrapalhado. Vamos lá então pegar a primeira passageira aqui no Jardim das Palmeiras e levar lá pro meião da Vila Cruzeiro. Meião mesmo, Alameda 3, não sei exatamente qual das Alameda que é. Mas vamos dar, né? A nota dela é boa e não tem nenhuma questão em relação a entrar ou não em Vila. Deixa eu falar rapidamente então. Outro dia eu gravei aqui no vídeo já tal, e joguei, como eu faço sempre no TikTok, os takes perdidos. E teve um take que eu fiz aí, foi semana passada. Se eu não me engano foi sexta-feira, não tenho certeza. Que era 5h30 da tarde, eu tava ali perto do Beira Rio. Tava tudo mais 15 cidade. Eu recebi uma chamada pra Restinga por 60 e poucos pila, que eu disse, eu não vou, não sei o que. E uma outra pra Costa e Silva, que eu também disse 50 e poucos pila, eu não vou, não sei o que. Eu recebi, mas não sei, 30 e poucos, eu acho, pro Jardim do Sol, se eu fui. Só que ficou completamente sem contexto. Não dei horário, não dei localização, eu não disse que tinha dinâmica na cidade. Só que no TikTok os caras me apedrejaram. O que tu tem contra a Restinga? Aqui é local de gente boa, trabalhadeira, não sei o que. Tá, eu entendo, não teve contexto. Tu recebeu do jeito que tu quis, né? Eu falei do jeito que eu pensei, do jeito que eu senti. Eu não tenho nada contra a Restinga, contra a Cruzeiro, contra Bom Jesus. Nada. Só que a questão é que às vezes a demanda não existe. Naquele dia especificamente, região central era 5h30 da tarde, estava todo com dinâmico. Enquanto na Zona Sul, não. Da mesma maneira que no Costa e Silva ia demorar muito tempo para virar a cidade por 50 pila, enquanto eu tava com mais 15 no mapa. Então nessas horas o cara tem que focar na menor corrida possível, certo? Então só para explicar, vocês não tem nada contra as vilas, tá? Só que às vezes a demanda não é a melhor possível. Agora tá tudo certo, são 11 horas da manhã e eu já vou estar bem próximo do Centro Histórico de Porto Alegre. Também não sei se eu gostaria de estar indo para lá agora, mas vamos lá. Apesar de falar apesar de dizer que é a Alameda 3, que é essa ruazinha aqui à direita, é aqui na avenida mesmo, a moça vendo no salão, acabou de entrar ali, enfim. Então só para concluir o raciocínio, se bem que o pessoal aqui no YouTube, o pessoal já me conhece, já sabe como é, ou pelo menos eu acho que me conhece, né? Eu não tenho nem problema de entrar em vila, trabalhar em vila, levar para vila, pela vila, né? Eu não tenho preconceito, não é nada disso. A minha questão é com demanda. Sempre quando eu escolho uma viagem pelo destino, é analisando se o destino vai me deixar pifado ou não. E também é muito relativo à hora que eu estou fazendo isso, certo? Agora, por exemplo, como estava falando no take anterior e cortou porque eu cheguei, é um horário que no centro histórico lá, por exemplo, não tem muita demanda e tem muita tranqueira, assim como travesseiro, assim como os puff, ok? Então o movimento ele parte dos bairros em direção a essas regiões. Na tarde é o contrário, só que também tem muita tranqueira lá. Enfim, não estou aqui para ficar dando palestrinhas sobre posicionamento, mas eu só queria responder, mas eu deveria ter feito isso naquele vídeo, né, lá no TikTok, como eu citei antes, mas não o fiz. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então eu tô aqui bem no meião da Vila Cruzeiro. Essa aqui é a Rua Cruzeiro do Sul, né? É essa avenida que foi feita para a Copa de 2014, ficou pronta acho que uns 2 anos atrás, com algum tempo de atraso, né? Essa perimetral, entre aspas, não sei como é que charia essa via que liga a Teresópolis a
ao Barra Shopping Sul, a Diário de Notícias e Icaraí, enfim, né? É uma alternativa para quem vai para a Zona Sul a partir da Zona Central de Porto Alegre, que passa aqui à direita tá a Vila Cruzeiro, à esquerda tem o Jardim Medianeira. E a Vila Cruzeiro, sim, é conhecida por ser uma zona de conflito, entre aspas, né? Mas dá para trabalhar de boas aí. Ontem mesmo, uma das minhas últimas corridas, eu peguei aqui na Malvina e tinha uma parada e eu não vi, bem no meião, na meiuca, lá em cima no morro, para levar lá pra Cavalhada. Minha última corrida de ano foi assim. E tá tudo certo, não tem problema, né? E a questão é demanda. Sempre quando eu vou analisar um destino a viagem tem que se pagar, primeira coisa. Se ela se pagar, pra onde ela tá me levando? Tá me levando pra Guaíba. Dependendo do horário eu não vou. Ontem eu fui, por exemplo, né? Ontem eu fui pra Guaíba, ontem eu fui pra Canoas, porque foi horários que eu julguei que teria chance de voltar. De Canoas eu fui parar em Guaíba e de Guaíba eu voltei. Não vou dizer que foi direto, não foi direto, mas eu voltei em 3 corridas conectadas. Eu estava na Zona Norte de Porto Alegre, por exemplo. Enfim, agora eu tô indo buscar aqui na Uniriter. Vamos chegar até ali juntos, que vão dar uma passadinha pelo meio da vila também. Tem uma vilinha aqui atrás da Urfana, atrás da Rede Pampa, no caso da própria Uniriter. Também a Vila Cruzeiro, aqui à esquerda, Jardim Medianeiro, um condomínio antigo, um residencial antigo, um loteamento antigo da região, também conhecido como Vila dos Comerciários. Vou pegar a Nicole ali no Uniriter e vou levar lá pro Bento 1515, o TNN, né? Tem condomínio de prédios que tem ali na Bento Gonçalves, no bairro Santo Antônio. Agora apertou aqui, tá certo? Tô certo. Isso é tudo uma vila que tem aqui, uma invasão, né? Entre aspas. E entre aspas não, de alguma maneira foi. Quando tu vê umas ruazinhas assim, ó, é porque alguém chegou aqui e tomou conta. Porque um urbanista não planeja assim, né? Um urbanista planeja ruas com espaço, com acesso, com infraestrutura e tal. E tu vê que não é o caso daqui. Então por isso que a gente chama de invasão. Lá em cima, ó, no final dessa ruazinha aqui, desse beco, chama Orália Rodrigues Dutra, acabei de vir no poste. Tá Uniriter, né? E ao lado tá a Rede Pampa. Ficam conectados praticamente. E bem na frente vai estar o condomínio Paretê, ou Parete, não sei como é que pronuncia, que é conhecido por todos os motoristas de aplicativo, né? E segundo os moradores, eu já levei mais de um que me disse: vamos lá naquele condomínio que mora todo mundo. Porque realmente é um condomínio que tem, sei lá quantas torres, mais de 20 com certeza. E deve ter alguns milhares de moradores, né? Sei lá, eu não consigo estimar assim. Tranqueirinha aqui na entrada do beco. Um quer ir, outro quer sair, outro quer passar. Mas vamos direitinho, porque se eu combinar direitinho, todo mundo transa lá. Espera aí, segura aí, meu guru. Segura aí, meu bruxo. Segura aí, meu bruxo. Filho da puta. Pela placa eu até acho que era carro de locadora, que se pá, colega de aplicativo. Tá? Então aqui tá a Uniriter, Rede Pampa ao lado, como eu falei. Eu espero que a Nicole esteja pronta, disposta aí, cheirosa, ali na frente me aguardando. Cadê ela? Não tem ninguém, pelo menos por enquanto. Para no paradão mesmo. E vou esperar aqui. Deve estar lá do outro lado. Preciso registrar esse momento. Ontem de tarde, quando eu peguei uma senhora para levar lá no TJ, eu peguei a senhora lá na Germano Petersen Júnior, no bairro Auxiliadora. Pra quem conhece a rua, é terrível de transitar por ela, principalmente no meio da tarde quando tem movimento, porque ela é uma rua fina com mão dupla e estacionamento dos dois lados. É uma tranqueira, é um caos. E não foi diferente ontem quando eu peguei ela. E pra ajudar, ainda tem uma obra bem no meio da quadra, entre a Marquês e a Plínio, que tem os caminhões entrando e saindo. Então, enfim, na hora que eu peguei ela tava um caos. Dito isto, eu fiz um desabafo nela com ela: mas que merda essa rua, não sei o que, né? Ai, moço, nem me fala, eu moro aqui, não aguento mais, não sei o que, blá blá blá. Daí nesta nossa conversa, eu citei pra ela a Lavras, aqui no bairro Petrópolis, que era outro exemplo do caos, da mesma forma. Rua movimentada, alternativa ali no Peçanha no final da tarde, principalmente, de mão dupla com estacionamento dos dois lados. Porém, acabei de trazer um senhor lá do centro, peguei lá no centro agora e trouxe para Lavras na primeira quadra, e ela tá mão única, não sei desde onde até a Merateles. Eu imagino que seja desde a Carazinho, né, que é onde ela termina. Então ela tá mão única, sentido de lá pra cá, sentido Carazinho,
Carazinho ou Meireles, no caso, o bairro Centro, né? Finalmente, né? Vai ser uma via que vai dar para transitar, digamos assim, mais naturalmente. Pegar uma viagem que eu não gostei aqui, mas ela tá bem paga. Pegar aqui na Protásio mesmo, na Protásio, e vou levar para Protásio mesmo, só que lá na altura do Morro Santana. 17 pila de Comfort, a Vitória. 4. Que mapa lindo, senhores. 1h30, meio-dia e 30. Meio-dia e 30. Tô aqui na Protásio, bem em frente ao Sexto, próximo dos prédios da Tinha Itália. Vou entrar no beco da Souza Costa. Beco Souza Costa aqui, achar um lugar para eu parar e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Olha lá a pedreira, ó. Outro dia eu tirei uma foto exatamente daqui. Coloquei lá no Insta, inclusive. Tá mais 8 onde estou, mais 13,75 ali embaixo nos Rossi. Mas eu não vou correr até lá, só para correr o risco de perder tempo, né? Aqui eu tô bem posicionado. Agora vai ter gente saindo para trabalhar no centro, para trabalhar em shopping, para trabalhar no café. Gente para as escolas, que eu vou escapar dessas, vou deixar para os novatos. Enquanto isso eu fico admirando a pedreira José Asmus, pode ser esse o nome? O ex-presidente do Inter, se não me engano o nome dessa pedreira. Quem falou isso uma vez foi o Plínio. Aí, tocou 20 pilas para Pux, viagem de 10 minutos, pegar ali embaixo nos Rossi com mais 10. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo! Vou manobrar aqui para buscar ali no Bourbon, Ipiranga, é isso mesmo. São ali torcendo, né, chuleando, como diria minha avó, para não ter rancho. Mas como são 13 horas exatamente, eu acredito, só acredito, né, que rancho não tem. Se tiver compra, que seja meia dúzia de sacola. Mas a viagem é excelente, 15 pilas. Mais uma de 15, por sinal, larguei na PUC, trouxe uma de 15 aqui para a rua 8 de julho. E agora pegar mais uma de 15, sem tirar, 7 minutos para Protásio Alves, na altura do número 4000 ali. Eu acho que é a esquerda da perimetral de quem sobe, no caso. Enfim, 7 minutos, 15 pila é o que interessa, o resto é bobagem, né? Só tem que torcer então para não ter rancho. Que a Maria esteja pronta me esperando já na recepção do shopping Bourbon Ipiranga. Para quem não sabe, eu tenho pavor de vir aqui, principalmente aos sábados, né? Porque é uma tranqueira para tu entrar aqui. Aqui a fila fica na rua e às vezes fica na metade dessa rua. Porque essas cancelas do Zafari são super demoradas. Porque tu chega aqui, ela abre uma contagem de 5 segundos, ó, para emitir o ticket. É depois que vai emitir o ticket, e ainda não emitiu o ticket. Retire seu ticket. Olha só o tempo que eu perdi aqui. Isso aí cria fila rapidamente. É só ter um movimento um pouquinho mais. Depois tem esse quebra-mola gigantesco aqui, ó. E depois tem outro, né? Mas esse é o de menos, vamos combinar, né? O maior problema é chegar aqui e ter rancho. Eu tenho pavor, não levo o supermercado de jeito nenhum. Vamos ver se ela tá pronta. Não cortou ainda. Acho que tá uma mocinha de mochila ali, ó. Era ácida. Veio falando abobrinha. Tive que carregar. Mas tudo certo, nada resolvido e não doeu. Isso eu queria compartilhar com vocês. A senhorinha tinha 2 sacolas grandes. É uma senhorinha, bem senhorinha. Daí eu me obriguei, né? Já tava lá dentro do shopping, aquela coisa toda. Não ia deixar a véia no vácuo. Me obriguei a descer pra carregar as sacolas pra ela e descarregar aqui. E pior, né? Protásio Alves, nos lugares... Pra minha sorte, tinha uma loja de vidros. Tem uma loja de vidros aqui na frente, de 3 vagas de estacionamento. Daí consegui estacionar em cima da calçada pra descarregar as sacolinhas dela, né? Mas o detalhe, pensa numa véia ácida. Sabe aquelas que vão te alfinetando o tempo inteiro? Primeiro porque eu saí lá por cima, pelo 2º andar do Bourbon, para pegar a Valparaíso já em direção à perimetral. E ela começou a alfinetar colegas anteriores, né? Eu não acredito, tu é o único que sabe disso. Só que depois ela virou a chave e começou a me apertar. E me apertar. No final das contas, eu me arrependi de ter feito a corrida. Agora sim, né? Agora tá.
Agora tá gravando. Acho que é Aguinaldo. Pelo que eu entendi, a moça... Eu trouxe a esposa dele aqui pra Jardim, pra Esponqueado, que um dia foi Jardine. Ela entrou muda e quase saiu calada. Quando tava chegando perto aqui, sabe que meu marido te assiste? Sabe que legal, não sei o que, ele é motorista de aplicativo. É Aguinaldo, disse que já conversou contigo, já trocou ideia. 768, não, mínima 10. Aqui não, queridinha, não me interessa pra onde vai. Mínima essa hora, nem pensar. E daí ela disse que outro dia ele me mandou uns códigos, inclusive do Baratão. Tá, eu não identifiquei que é, exatamente porque tem uma meia dúzia aí que a gente tem trocado figurinha do Baratão e tal. Depois vou dar uma vasculhada lá no Insta. Quem possa ser. Mas de qualquer maneira, eu prometi pra ela que ia mandar um abraço pro 1057 Ouro Preto, viagem de quantos minutos? 14 não. Vamos esperar uma coisinha melhor. Tô aqui na rua lateral a Jardine. Essa aqui é a Remy Machado, aqui na minha frente a Veríssimo do Amaral. Nas minhas costas Iguatemix. Deixa eu parar aqui, não preciso andar vazio nessa região. Então eu só queria mandar um abraço pro Aguinaldo então, que me segue. Eu trouxe a esposa dele, Luciane, aqui pra Ponqueado então. E 20 pilas. Agora tu veio, é pra isso que eu... Rodoviária. Quanto tempo tá dando? 28 minutos. Agora são 20 para as 2. Vou esperar mais uma. Ah, não gosto de rodoviária. Sexta-feira principalmente eu não gosto. Principalmente na sexta-feira eu não gosto. Evito sempre, mas sexta-feira em especial. Por quê? Porque é um dia que tem mais fluxo de saída para pessoal viajando e tal. E a nossa rodoviária é muito mal resolvida, né? É muito mal resolvida, tá na saída da cidade, é um enrosco de trânsito. Às vezes os guris estão lá só para nos canetear. Enfim, um abraço, Aguinaldo. Agora sim, não, 768, mínima 10. Aqui não, queridinho. Ah, demorou pra conseguir minha corridinha lá, sabe? Quanto tempo deu? Ah, ganhei 4 minutos da máquina. Dizia que eu ia chegar 2h17 aqui no Hospital Moinhos, eu cheguei 2h14. Tudo por causa da tranqueira da 24, né? É chovendo molhado falar da 24 de outubro. É algo inacreditável que acontece ali. É algo inacreditável que acontece na 24 de outubro, principalmente nesse horário. Cara, é inacreditável. Bom, é chovendo molhado, né? Tá, tem uma obra lá embaixo para ajudar o movimento da Ramiro. Tem uma obra na faixa da esquerda lá. Isso aí, ó. Se combinar direitinho, todo mundo no trânsito. Deu pisca pra direita e o ônibus que se via na direita ali só me deu a luz alta pra eu entrar. E, né, ele poderia ter simplesmente acelerado e me trancado, mas não. Ele sabe que uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda, né, meu bruxo? Valeu. Muito obrigado. Enfim, eu tô vazio agora, sem chamada, descendo Ramiro Barcelos. Peguei então, depois de uns 10 minutos, eu recusei uma meia dúzia de corrida ruim no Comfort lá. E daí cheguei a pegar uma de 18 pilas para Cristóvão. Eu ia fazer ela com muita raiva, por causa do movimento da Cristóvão também. E tava pagando mal, 18 pilas naquele horário tava ruim. E essa aqui pagou pior ainda, pagou 17 para 24 minutos. Eu até acho que ganhei 4 minutos da máquina, então deu 17 para 20. 8,59 mínima 10, aqui não, queridinho. E eu trouxe ali eu fui buscar assim, então para Cristóvão e a véia marcou o lugar errado. Eu não fiz o menor esforço para buscá-la, porque tinha que fazer todo um retorno na quadra. Ali ela marcou na Nilo, um daqueles prédios na frente do Viva, ou quase na frente do Viva, e ela estava uma daquelas ruas laterais lá em cima. Ah, não fui buscar, cancelei, esperei mais um pouco, passei mais um pouco de raiva, daí até que tocou para pegar no Iguatemi. Eu fiquei uns 10 minutos nessa função aí. Essa viagem que eu trouxe aqui pro Hospital Moinhos. E agora eu tô indo em direção ao posto São Geraldo, posto FT aqui no bairro São Geraldo, pro combo, né? Eu vou almoçar, vou no banheiro, daí já vou abastecer também. E depois esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Acho que hoje tá melhor, sabe? Preciso confessar pra vocês. Parece que hoje tá melhor. Como se fosse possível. Falei o reality show sobre culinária, só com motorista de aplicativo, fazendo comida para motorista de aplicativo, na base do arroz, feijão, carne com batata.
que vocês acham? Podia ser, né? Juntar uma turma aí, cada um fazer seu PF bem pegado, bem gostoso, para manter um dia de trabalho. Não vem com comidinha, entradinha, não. Tem que ser assim, ó. Cimento. Joguei a ideia no ar. Se alguém quiser produzir isso aí, me convidar para participar, vai ser uma honra. Enfim, 2h29 agora. Aproveitar que eu tô comendo aqui, lembrar para vocês no próximo dia 30 de setembro agora, não sei se é nessa próxima terça-feira ou na outra, lá no Campo do Canarinho da Cachucha vai acontecer a 4ª edição do Churrasco dos Guris, organizado pelos colegas Moraes e Rômulo, o Rômulo lá do perfil Uber dos Guris. Eu vou estar lá pra comer uma carne, tomar um trago e jogar a conversa fora. E tu é meu convidado. Meu convidado entre aspas, né? Não vou pagar pra ti, mas tô te convidando dentro das tuas possibilidades, é óbvio. É um dia de trabalho que tu vai deixar de fazer, enfim, ou se organizar. Enfim, cada um sabe onde aperta o seu sapato, né? Na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar a um grupo de WhatsApp, que é um grupo de intenção de participação. Na próxima semana o Moraes já deve estar finalizando esse grupo, inclusive, fechando esse grupo, para levantar de fato quem que vai participar, fazer o rateio, né, cobrar aquela coisa toda. Então, acessa o link aqui, te inscreve no grupo e aguarda as próximas orientações e bora lá comer uma carne, tomar um trago e jogar a conversa fora. Vou lá ver se eu consigo, se o estagiário deixa eu falar com vocês um pouquinho sem me convencer a sair daqui. 8h84, aqui não, queridinha. A gente só tinha tocado 4 de 6h47, agora tocou uma de 8h84. E eu recusando como se não houvesse amanhã. Ontem, conforme a gente tinha combinado outro dia, né? A gente combinou, não, eu impus. Eu não gravei aqui no YouTube, fiz vários stories no Instagram. Abri uma caixinha de perguntas, aquela coisa toda, coisa que o pessoal tem que fazer para interagir com os seus inscritos, né? E nessas caixinhas de perguntas veio várias perguntas sobre o diamante. E eu falei sobre isso, inclusive, que outro dia eu falei aqui no YouTube também, que não que eu concorde com o programa em si do jeito que ele está posto, tá? Mas as regras são essas, mais uma de 6h47. As regras são essas, estão impostas e a gente tem que se adaptar ao jogo, né? E eu comentei outro dia que eu percebi sim 11h48 para ver não se o viagem de quantos minutos? 17, não. Ainda não me move. Eu falei outro dia que eu percebi mais uma de 6h47. E isso aí a minha taxa está caindo. Eu quero chegar nesse ponto, se o estagiário deixar, né? Então lá no Instagram vários me questionaram. 12h89, Ferreira Viana, quantos minutos? 22, 12, não. Deixa eu finalizar, deixa eu ficar off pra falar isso aí, eu acho importante. Só um pouquinho, mais uma. Tá, desliguei o X agora, acho que vai parar um pouco de vir tanta coisa, eu consigo me concentrar na fala e no raciocínio pra compartilhar com vocês. Muitos me pediram dica de como se manter no diamante, ou enfim. Então vamos trazer as regras do jogo primeiro, né? O Berouro é 20% de taxa de aceitação acima, 10% de cancelamento, né? Acho que é isso. Olha ali no teu aplicativo, clica no Uber Pro, vê as regras do jogo, tá? Essa parte eu acho que eu não preciso falar. E o Platina é barra Diamante, porque é a mesma coisa. Na prática a diferença é o nome, que as vantagens são as mesmas. Mas para tu ser diamante tem que ter um número de pontos, que é 1.300 por trimestre. E o ponto é mais ou menos uma corrida. Cada corrida que tu faz é um ponto, algumas são 2, dependendo do horário que tu faz e tal. Mas se tu tá dentro do Platina, para tu estar dentro do Platina barra Diamante, tu tem que ter uma taxa de aceitação acima de 45%.
e cancelamento 10%. E daí eu queria compartilhar com vocês as estratégias que eu uso para recusar o menor número possível de corridas e assim fazer com que a taxa suba. Agora, ou pelo menos uma meia hora atrás eu olhei, agora deve ter caído um pouquinho, que eu recusei uma meia dúzia. Eu estava com uma taxa de aceitação de 57%. Ah, Daniel, tu aceita tudo? Não, eu não aceito tudo. Mas o que eu faço? Primeiro tem que pontuar, os tururu não contam, tá? Não sei se tu sabe. Para recusa. Para recusa. O tururu não conta. Conta para cancelamento. Um parênteses aqui. Evita cancelar a corrida, tá? Esse é um problema que o aplicativo pode te chamar a atenção, te bloquear se for o caso. Se tu cancelar muita corrida. Evita cancelar a corrida. Toma cuidado na hora que tu for aceitar, para ter certeza que tu vai fazer aquela corrida, né? Eu sei que às vezes é inevitável. Por exemplo, às vezes eu pego uma corrida que, quando eu vou me dar conta, eu tenho que buscar no Zafari, por exemplo. Dependendo do horário, eu não vou de jeito nenhum, nem a pau Juvenal, né? Porque tem alguns que o endereço não está escrito cuspido e escarrado, né? Mas não faz aquela coisa, aceita, assim, não, desistir, né? Para isso tu tem 10%. Tem gente que é os relaxados, que vão, aceita, cancela. Bom, daí o aplicativo vai te chamar a atenção, vai te mandar mensagem e pode até te bloquear, porque tu tá atrapalhando o sistema, né? Porque tu aceitou, ele já entende que já tá a caminho, e daí se tu cancela, é um transtorno. Isso é fato. Então evita cancelar. 10%. Aceitação, tu pode recusar o que tu quiser, que bloqueado tu nunca vai ser. Agora, pra entrar dentro do Pro e ficar acima dos 45%, o que eu faço? 47 pila pra Sapucaia do Sul. Vamos dar ali no meio, ô merda. Mas quanto tempo? 30 minutos, 47, tá me pagando no tempo. Depois a gente passa raiva lá em Sapucaia. Esses rapazes aqui para White Martins, uma empresa eu perguntei o que eles fazem. Eles fazem gases industriais, processamento de gases industriais. E o gás mais importante que eles produzem depois do oxigênio, e bons ouvidos para isso, não vai ter gente me criticando, é o CO2 para gelar o chopp. Eu disse, opa, só um pouquinho. Esse aí é o mais importante. De que me serve o oxigênio se não tiver chopp gelado, né? Tá, desculpa a brincadeira. Vamos falar então aqui, bem no cantinho aqui, ó, na frente do Gato Preto, que eu acho que aqui é um distrito industrial, pode ter uma demanda. Tem um bairro aqui atrás que chama Bairro Colonial, coisa de 500 metros. E aqui tem essa empresa, pode ser que tenha demanda aqui também. E aqui para trás tem algumas empresas também. Eu tô só no Comfort por enquanto. Eu acho que vai ser o tempo suficiente para falar para vocês sobre o que eu queria falar, as estratégias que eu uso, tá? Minha experiência para me manter com a taxa de aceitação alta. Tá, já falei então sobre as regras, 45 no Platina / Diamante. Eu vou focar nesses dois para minha fala, tá? Apesar do ouro também dar 10%, eu acredito na minha cabeça que quanto maior a tua taxa, maior a preferência, se é que ela de fato existe, para tu receber uma chamada quando tu tá ocioso, que é o caso agora. Primeira coisa que eu faço, já faz muito tempo isso, agora são 13h10 da tarde, não sei se eu falei. Primeira coisa que eu faço, e há muito tempo isso, independente do Pro, filtrar a nota do passageiro. Eu coloco 4.8 Plus, ou seja, eu só recebo chamadas que o passageiro tem nota acima de 4.8, né? Com isso já elimino um monte de chamada, um monte de desaforo. Quanto mais chamadas eu eliminar, menor é a chance de eu recusar. Ok até então? Beleza. Outra coisa que eu já faço há muito tempo, que não é nem diariamente mais, porque o tio já está configurado assim, é não trabalho com dinheiro. Daí eu já tiro uma faixa. Se bem que em Porto Alegre, onde eu trabalho naturalmente ou prioritariamente, tem muito, na minha opinião, uma demanda de dinheiro não é tão grande assim. Mas de qualquer maneira, eu já elimino outra demanda de chamadas para eu recusar, tá? Então eu já tirei todos aqueles que são abaixo de 4.8 e já tirei todas as chamadas em dinheiro. Não recebo essas chamadas, consequentemente eu não recuso essas chamadas. Dito isso, quando estou em corrida, comecei a trabalhar. Eu tô lá, eu não vou aceitar só por aceitar para manter a taxa alta, não. Consegui uma corrida, né? Tá, vamos fazer essa corrida aqui. Pá, beleza. Primeira coisa, se ela for no X, desliga o X, fica off, né?
durante toda a viagem. Por quê? Daí tu não vai receber a chamada em espera. Em alguns horários, se tu tá on com X habilitado, não é uma corrida que tu recebe em espera, é 10, 15. Por exemplo, tá indo pra Cidade Baixa no final de tarde, ou início da noite, tu vai a viagem inteira recusando corrida, se for o caso. Então, se tu for off, com o X desligado, tu vai... O off já é suficiente, o X desligado é para não receber X mesmo, né? Tu vai off, tu já elimina todas as chamadas em espera, e daí tu vai eliminar mais um bando de possibilidades de recusar corridas. Entendido até aqui? E trabalho, como eu tenho a opção de trabalhar com Comfort, trabalho sempre com a prioridade no Comfort. Então, com o X desligado, eu recebo muito menos chamadas também. Por exemplo, antes, quando eu estava falando com vocês, eu recusei a meia dúzia ali que eu não queria, né? Ali rapidinho foram 6 recusas. Tu vai somando isso aí, a tua taxa vai caindo. Agora, eu não sei como é que tá a demanda agora aqui em Sapucaia. Depois que eu falo com vocês, inclusive ali no Poço Mijar, para depois ligar X para ir embora se for o caso. Estou direcionado para Ipanema. Eu ganhei direcionamento quando eu vim com essa corrida, então já direcionei. E eu só vou pegar Comfort agora, ou depois que eu Mijar e finalizar esse assunto. Outra coisa que eu faço normalmente nesse horário quando eu estou em Porto Alegre, tá? Estando no Pro, sendo diamante ou platina, eu tenho a preferência de região, tá? Então tu já precisa estar lá para tu ter essa ferramenta. Mas tendo essa ferramenta, a partir de mais ou menos 13h30, 4 horas da tarde, eu desligo todas as chamadas, desabilito toda a região metropolitana de Porto Alegre. Porque eu trabalho assim, eu não gosto de sair de Porto Alegre no final da tarde, tá? Então já elimino um monte de chamada que eu poderia recusar, né? Então, isso aí, basicamente é isso. Quando começa a putaria ali no final da tarde, além de recusar, daí eu preciso habilitar, eu preciso desabilitar essa ferramenta da preferência, porque daí eu direciono. Eu utilizo normalmente o direcionamento Pedro Ivo e Barros Cassal, né? Dependendo de onde estou, né? O mais longe possível entre esses dois de onde estou a partir das 5 da tarde. E eu uso isso normalmente um depois do outro, lembrando que eu tenho 3 destinos. Então eu fico aproximadamente 3 horas direcionado. Com isso, estando direcionado e perto desses destinos, porque eu nunca estou longe, ou procuro estar sempre perto desses 2 destinos, não vem chamada exclusiva para fora daquela região, menos uma possibilidade de recusa. E quando vem os tururu, eu até às vezes faço, dependendo da situação, mas recusando o tururu, a minha taxa não altera, tá? Então eu acho que eu passei por todas as estratégias que eu utilizo para manter minha taxa elevada, acima de 45%, por exemplo, né? Mas não, eu não saio fazendo qualquer coisa só para subir taxa. Isso não, e não aconselho que ninguém que faça. Porque não te basta nada tu ser um diamante se tu tá lá fazendo corrida de 6,47 para ficar bonitinho com a taxa de 80%. Não serve pra porra nenhuma, tu não vai ganhar dinheiro, né? Mas enfim, acho que eu disse bastante coisa. Agora só tem que ver se eu consigo uma vaga para estacionar nesse posto. Pelo jeito tá lotado. Vou me mijar. Não tem vaga mesmo. Lá do outro lado tá lotado. Tá saindo a caminhonete. Show de bola. Beleza, combinar direitinho, todo mundo transa, né? Eu vou ali, vou mijar, depois vou ligar X e esperar uma viagem pra voltar ali pra Porto Alegre. Pega uma latinha e bate uma na outra. Tchá, 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 tchá. É assim que o Rogério faz, né? Não vou bater lata, vou fazer uma corrida de 8h37 no Comfort, buscar 1.7 para levar 1.8, não sei pra onde é, pra dentro de Sapucaia. Eu tirei o destino porque eu tô aqui há uns 20 minutos, eu acho. Já arrependido muito, por sinal. Daí eu pensei, vamos tirar esse destino e colocar de novo, né? Eu coloquei Ipanema, disse, vamos colocar Barros Cassal, no caso, para ir pro centro de Porto Alegre. De repente o destino não tá legal, enfim. Daí tirei. Daí o colega ontem me falou que eu tinha que agendar para forçar mais, para ser mais rápido. Daí eu fui colocar agendado. Muitos motoristas estão usando essa ferramenta nessa hora e daí chegou tarde, perdeu a oportunidade. Puta que pariu, sabe que raiva que eu fico, tio? Fazer a volta por cima do viaduto, tio. Mas por que por cima? Você tem que pegar no pórtico, lá de lá tem que fazer o retorno, vou por baixo mesmo. Eu tenho que fazer o retorno no viaduto, tá mandando fazer por cima do viaduto.
Ah não, ele tá mandando pegar a BR aqui pra depois pegar a lateral de novo. Preciosismo do estagiário, sabe? O estagiário do Waze, por que não vira? Virou. Tá, tô aqui na lateral da BR-116 indo pegar passageiro no Pórtico de Sapucaia. Vai levar pra alguma rua aí pra dentro. 1.8, 8h37 a corrida. E daí deu aquela coisa, muitos motoristas estão usando a ferramenta, não sei o que, mas vai se fuder. Agora eu vou ficar sem destino em Sapucaia. Agora que eu passo raiva de novo. Eu tentei de novo umas 3 vezes ele na força do dedo, do ódio, e foi, né? Foi. Não precisei que receber uma chamada pra ficar off, patati, patatá, aquelas coisas tudo lá, não precisei fazer isso. Estou direcionado agora com o destino agendado para 5 horas da tarde, que é mais ou menos 1h30 daqui pra frente, que eu não sei pra que serve essa merda de agendamento, porque na prática agora eu não estou direcionado, né? Na prática agora eu não estou direcionado, então pra que diz a destino agendado? Eu nunca usei isso, primeira vez que eu faço isso aí. Mas ontem o colega quando me disse que eu fui pra Guaíba, que eu deveria ter agendado para 1h30, que daí ele força, manda a corrida mais rápida. Deve ser alguma isso não é macete, né? Isso aí é uma ferramenta isso é uma estratégia, né? Macete pra mim é quando ele, na minha cabeça, na minha definição de macete aqui nos aplicativos, macete nos aplicativos na minha cabeça, macete nos aplicativos, muitos bons ouvidos pra isso. Pra mim é quando é ilegal, quando o cara tá forjando uma situação pra ganhar vantagem. Isso é estratégia. Então de repente alguma estratégia de tu joga pra frente o destino, depois ele vai te mandar uma corrida pra tentar te enrolar, qualquer coisa parecida. Tá lá o rapaz já, parece ter uma mala inclusive. Por isso que pediu comfort, né? Esse cara, olha. Mas eu só tô fazendo essa corrida porque ali não tava tocando. Agora eu vou pra dentro do Sapucaia provavelmente. E daí vamos esperar. Vamos ver se toca alguma coisa pra Porto Alegre o quanto antes. Senão eu já pego a BR e vou embora. Não vou perder tempo aqui. 13h30 da tarde. Tá, não vou perder mais nem um minuto aqui. Vambora agora. Trouxe o rapaz pra cá, tudo certo com aquele que eu trouxe ali da faixa. Pegou uma carona, os caras jogaram ele na faixa. Tá, agora tu vai a pé, te vira. Ele me chamou. Levei ele aqui pra dentro. Derreti minha taxa de aceitação. Queimei mais 20, perdi mais 20 minutos de vida. Daí resolvi pegar uma de 6h47 para me movimentar, para sair de um ponto da cidade para outro, porque era uma viagem de 500 metros que eu busquei 1 quilômetro. E cheguei ali, o cara tava no último bloco de um condomínio, cheguei até me emocionado. Aqui nessa avenida principal, a Lúcio Bittencourt. Logo que tu entra aqui à esquerda tem um condomínio, ele tem uns 30 blocos. E pelo mapa ele tava lá no último. Cheguei ali, depois de 30 segundos ele mandou: estou indo. Tá printado, coloquei lá no Insta pra tu dar uma olhadinha. Enfim, agora eu vou vazio, quero nem saber. Tô direcionado, consegui direcionar na força também. Porque... Ah não, eu já tinha falado isso antes, né? Fiquei ali, pá. Até que consegui. E agora só toca 6h47. Tá, mas só um pouquinho, quem é que tá errado? Acho que é tu, né? Não tava verde pra mim, então deve ter um vermelho pra ti, ó. O cara passou, se atravessou ali, tia. Tá, eu vou embora agora, vazio, foda-se. Eu tô aqui já quase acessando a 448. Tocou no mesmo condomínio que eu dei a maçaneta no rapaz anterior, pra levar pro centro de Canoas, Fioravante Milanês. Voltando ali pegar a Jéssica. 18 pilinhas pra pagar a gasolina do retorno. Nada mais. Tá, bora voltar pro game então. Chega de... hoje de manhã eu juro pra vocês, quando eu tava tomando meu café, pensei, ontem Guaíba foi bem. Não gravei aqui, né? Mas enfim. Ontem Guaíba foi bom, deu certo, cheguei lá e voltei. Foi rapidão. Mas eu pensei hoje, hoje não vamos se inventar, não vamos, Daniel, se atrapalhar, não precisa. Hoje é sexta-feira, né? Me atrapalhei. Mas eu não posso reclamar, são 4h12 agora, eu já tô com 230 pila, eu acho que é isso. 237, eu acho. Eu tava com 221 mais 18, 240 pila aproximadamente. Às 4h12 tá tudo certo. A minha meta de 200 é às 5 da tarde. E fazia, né, algum tempo aí, mais atrás, graças a Deus, lá em agosto,
Eu nunca fechava esse valor às 5 da tarde. Setembro tem conseguido quase todos os dias. Então tá tudo certo, né? Mas hoje é o dia de dar um pouquinho a mais. Pegar aqui Caramuru, Rua Caramuru, Sérgio, levar para Almirante Barroso, lá no 4º distrito de Porto Alegre. Coisa querida, caíram na pegadinha de estagiário. Deixa eu contar para vocês. Trouxe um casal ali na frente, estão indo, senhores. Estão completando 45 anos de casados neste final de semana. São cariocas. E quando eles casaram, eles vieram passar a lua de mel deles aqui em Gramado, né? Então, comemorando esses 45 anos de casados, estão revivendo a viagem que eles fizeram lá atrás. Daí estão, né, enfim, estão indo em alguns lugares que eles estiveram lá atrás. E um dos lugares que eles não estiveram na época, é a rua mais bonita do mundo que vocês estão vendo aqui, que é a Rua Gonçalo de Carvalho, aqui no bairro Independência. E olha lá que ele vem com pressa, ó. Esse veio com pressa. Colega. Você tava com pressa, né? Te vi, né? Te peguei no flagra. Não tô não. Eu vou lhe pegar no Bom Conselho pra levar pra não sei pra onde, esqueci já. Então, daí eles vieram aqui pra Gonçalo de Carvalho. E com a expectativa de ver a rua mais bonita do mundo. E olha, isso é coisa de escritor, eu falei pra eles. Isso é coisa de um escritor que eu não sei quem foi, na verdade, que lá atrás, algum tempo atrás, fez uma coluna e chamou a Gonçalo de Carvalho de rua mais bonita do mundo. E isso ficou falado aqui entre nós, porto-alegrenses, né? É uma coisa nossa. Só que caiu nos ouvidos deles e vieram ver. E daí eu falei, olha, eu só espero que vocês não se decepcionem, porque a Gonçalo de Carvalho é uma rua ok, não tem nada demais e não tem nada para fazer, ela é toda residencial. Tem apenas um café no meio da rua, se vocês quiserem parar lá para tomar um café. Caso contrário, desceram, felizes da vida, e estão indo fazer o passeio deles. E domingo eles vão para Gramado para completar a saga dos 45 anos de casados. Agora não sei como é o nome do meu passageiro, pegar aqui no Bom Conselho. Deixa eu finalizar o take aqui. E adivinha onde estou? Bem no meio da confusão, onde eu adoro. Na tranqueira das SUV, dos Amador. Olha só como é que tu entra na Mariante aqui pela Casimiro de Abreu, ó. Abanando pra todo mundo, ó. É todo mundo fazendo fila indiana pela... Essa aí tá perdida. Todo mundo fazendo fila indiana pela direita, e a gente faz o quê? A gente vai pela esquerda, tranquilo no corredor, né? Na passagem secreta. 6h08 da tarde, estou aqui então já em Porto Alegre. Já gravei em Porto Alegre, né? Já. Estou direcionado nesse momento Pedro Ivo. Isso que eu queria comentar com vocês. A última chamada demorou muito tempo para tocar. Sei lá, uns 2 minutos. E sim, nesse horário é muito tempo. 2 minutos. Vamos combinar, né? Eu estava estacionado na Liberdade, do lado do Zafre da Cabral, na lomba ali, bem na lomba. E daí fiquei uns 2, 3 minutos parado esperando. E daí liguei o X. Na mesma hora tocou uma Comfort 20 pilas que eu tô vindo buscar aqui na Florencio Gartua. Olha só, os amadores tudo fazendo fila indiana na direita, e a gente vai tranquilo pra esquerda, passeando de boas, a 20 por hora. E ainda chega lá de jeitinho, ó. Furei vermelho. Bah, me multem. Vamos lá, vamos, motoqueiro. Ai, eu tenho que pegar a direita na Florencio. O estagiário só mandou Comfort quando liguei X. É isso que eu queria registrar. Só pra não passar batido. Pegar a Vera no 288 agora. E só pra não passar batido. Quando eu comecei esse deslocamento pra vir buscar a Vera aqui na Florencio, dizia 6 minutos no aplicativo pra fazer. Eu devo ter feito em 2. Vocês viram o trajeto que eu fiz ali agora, né? Furei um vermelho, é verdade. Furei um vermelho, preciso reconhecer aqui. Mas e a Vera? A Vera não estava preparada para o meu sucesso. É claro que não está aqui, né? Para ela apareceu 6 minutos. Deve estar aparecendo, faltam 2 ainda para ela. Se bobear, já me manda mensagem: estou no elevador, ou estou descendo, ou estou indo, ou qualquer coisa que o valha. Enfim, é só no nosso. 7h30 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Só para dizer para vocês que eu tava com uma saudade da Stephanie. Tava valendo com uma saudade da Stephanie, mas eu vou matar ela, sabe por quê? Tô indo pegar ela ali, ó, do outro lado da avenida, onde estou parado agora, ali no Mr. Chan. Tá vendo ali o Mr. Chan?
aquele prédio que tem na esquina da Carlos Gomes com a... Essa aqui é João Caetano. E vou levá-la lá pra Cidade Baixa. 30 pilinhas da corrida em 20 minutos. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Já me obriguei. Tá gravando? Tá. Eu me obriguei agora. Obrigado por ativar o modo pet. Não para, não para, não para. Essa vida aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Pensa na mijadeira que tu é. Vou ali no Ecoposto e depois me preparar pra minha última perninha, que eu não sei que horas vai terminar. Falta bem pouquinho, são 5 para as 8 da noite agora. Falta bem pouquinho pra minha meta. E o único lugar da cidade que não tem dinâmica é justamente na Cidade Baixa e arredores do Shopping Praia de Belas. E o argumento que eu vejo na minha cabeça é justamente o Parque Harmonia, né? Porque tá todo mundo vindo pra cá. A fila de amadores e bunda moles e afins pra chegar na Harmonia tá trancando a Aureliano na altura da João Alfredo. Eu trouxe pra Travessa Pesqueira a Stephanie que eu peguei lá na Carlos Gomes. E por isso aqui eu não peguei tranqueira. A Ipiranga tá carregada desde lá de sempre, né? E eu já vi pelo mapa que tá tudo vermelho nos arredores do Harmonia. Então tá cheio de carro por aqui. Tá cheio de carro por aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui o Waze, ó. Os açorianos, a volta dos açorianos, a Borges de Medeiros, a Aureliano, a rótula das Tetas. E aqui Augusto Gavar parece que tá fechada, que a IPTC fecha de noite pros guris não entrar. Daí o que acontece? Todo mundo chega aqui na Aureliano, ó, e não sabe pra onde que vão. Ficam todo mundo trancando ali e os passageiros não sabem onde descer. Enfim, é um caos, né? Por que tá aparecendo no suporte agora? Não era pra aparecer. Eu coloquei o celular virado? Acho que sim. Mas enfim, depois eu ajeito isso aí. Vou mijar aqui no Ecoposto, depois filhar uma corrida pra Zona Norte, que tá tudo vermelho, continua tudo vermelho. Desde umas 5 horas da tarde mais ou menos. Esse aqui não sabe estacionar, valendo, ó. Agora no meio do pátio, com pista alerta ligada ainda por cima. Uma Honda Fit, né? Só podia ser. Vou largar aqui, ó, em cima, pra não atrapalhar ninguém. Vou lá rápido mijar e depois vamos dar ele no meio pra minha última perninha de hoje. Se eu te disser que eu tava torcendo pro mapa ficar cinza, tu não vai acreditar, né? Graças a Deus ele ficou cinza, porque eu tô exausto, eu não aguento mais. Faz 1 hora que eu tô na Zona Sul já. E o mapa não baixava. E as corridinhas estavam vindo. Coisa linda. Que delícia. Cansar de trabalhar sem ficar pensando bobagem, sem ficar pensando besteira, sem ficar esperando chamada. É pra isso que eu vivo. Agora são 10h30 da noite e eu tô exausto. Fazia tempo que eu não chegava nesse horário. E eu não tenho mais saúde pra mais que isso mesmo. Cada dia eu me convenço mais disso. Tô ficando velho. Vocês já viram que parece um gambá? Minha barba branca aqui na frente. Tá me vendo num take mais cedo ali. Olha só. Daqui a pouco vai sair o apelido, né? Uber Gambá. Gambá do Uber, qualquer coisa assim. Falar em gambá, deixa eu contar uma rapidinha aqui. Uma das minhas últimas viagens, Leonardo Sá. Ele disse pra eu lembrar dele se um dia ou eu ou ele ficarmos famosos, né? Ou ambos. O Leonardo Sá, jornalista, é locutor esportivo. Eu não sei exatamente em que veículo ele trabalha, mas eu acho que não é nenhum veículo grande, porque senão eu conheceria ele. Mas ele entrou no carro, ficou curioso, perguntou. Logo em seguida eu peguei ele lá no Shopping Moinhos e levei ele pra Cidade Baixa. Logo em seguida passou um motoqueiro, me buzinou. Daí disse, tá vendo? Esse aí é um seguidor e tal, não sei o que. E daí, deixa eu virar a tela, porque de noite fica muito ruim. Parece que o celular tá ruim, mas não é vidro sujo também, sei lá. Mas sei que fica ruim, eu não gosto dessa imagem assim. Deixa assim, já estão cansados de saber onde eu moro, e do que eu me alimento também. E daí daí o Leonardo foi conversando sobre o canal e não sei o que, bababá, ele ficou curioso, foi perguntando, ele me contou uma história. Que quando ele era estudante, alguns anos atrás, antes da pandemia, ele teve que fazer um trabalho para a faculdade, no caso, né? E ele, todo dia ele tinha que fazer, ele estudava na PUC, pelo que eu entendi,
E ele fazia o deslocamento dele de Uber, demorava 40 minutos para chegar na casa dele. E o trabalho dele foi um trabalho de entrevista com o motorista de aplicativo. Ele me contou. Que daí eu perguntava pro motorista se ele se importava e tal. E daí normalmente o pessoal aceitava de boas e eu entrevistava eles, os motoristas no caso. E daí ele, contanto que daí ele fez o projeto, não sei o que, e apresentou pro orientador dele. Acho que era trabalho de conclusão, qualquer coisa parecida. E daí um dos professores da banca deu toque pra ele assim, cara, perguntou sobre como é que ele fazia a abordagem e tal. Daí ele contava que fazia durante a viagem. Disse, cara, tu tá tirando a atenção do motorista, evita de fazer entrevista com o motorista dirigindo, pode ser perigoso e tal, pode distrair. Ele aceitou a crítica e tudo certo. Aluno, né? Aluno aceitou a crítica, tem que aceitar. Tempos depois, ele descobriu no YouTube o canal do Gamba. Gamba, vocês conhecem, né? Felipe Gamba, apresentador do Bola nas Costas na Band, se não me engano. E tem um canal que chama Canal do Gamba, e que ele faz entrevistas na área esportiva, pelo que eu já vi, assim, pelo menos a grande maioria que eu vi, são atletas, ex-atletas e tal, envolvidos com o esporte. Uma vez que o Felipe Gamba, enquanto na RBS, aliás, na Band também, né? Ele sempre atuou no lado esportivo e tal. E qual é o vínculo do canal do Gamba com o Leonardo Sá? É que o professor dele, que no caso deu a chamada dizendo, evita de entrevistar motoristas em movimento enquanto dirigem, o professor dele é justamente o Felipe Gamba. E se tu não pegou a referência, ele faz os vídeos dele no carro dirigindo por Porto Alegre enquanto faz a entrevista com seus entrevistados. Entenderam a contradição? Como o mundo não dá voltas, o mundo dá cambalhotas, né? A gente deu risada, ele me contou dando risada da história. Eu disse, que legal, curioso isso. Falei pra ele, vou contar a tua história. Isso também é uma história que vai pro ar, que eu conto quando elas acontecem, né? De forma espontânea, como foi o teu caso. E eu vou contar depois, enfim, antes de finalizar o vídeo de hoje. Porque ele tava perguntando como é que fazia, não sei o que, bababá, ficou todo interessado. Dito isso, então, não tem mais nada pra falar sobre o dia de hoje. Foi uma sexta-feira maravilhosa, meta batida em mais um monte, graças a Deus. E agora já tô chegando aqui no Cafofo do Sol, porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando, conforme a minha imposição, amanhã não tem vídeo no YouTube. Amanhã me acompanhe no Instagram, se tu não me segue ainda, @Diário de um Uber Oficial. E se domingo eu trabalhar, e a princípio irei trabalhar, daí tem vídeo aqui no canal. Porque eu defini que vai ser um dia sim, um dia não, até eu mudar de ideia, tá? Até vocês me convencerem ao contrário. E a palavrinha hashtag para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que chegou até o final do vídeo, é hashtag UberGambá. Pensei nisso agora. Não tinha pensado, tinha até esquecido, inclusive. Errei a posição. Vou pegar no poste ali. Então tá, repito, hashtag UberGambá. Fui.